Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade 27 do dia 17 de agosto de 2020. Essa atividade ela é sobre mínimos múltiplos comuns, ou mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, ok? Muito bem. Então vamos começar aqui. Vamos ver se está funcionando a caneta. Está funcionando certinho. Muito bem. Olha só. Mínimo múltiplo comum, MMC. Para entender o que é mínimo múltiplo comum, primeiro precisamos entender o que significa cada palavra, né? Até porque se a gente pegar e ler isso aqui, mínimo múltiplo comum, MMC, se a gente não souber o que significa cada uma das palavras, fica uma coisa vazia que a gente não sabe nada o que significa. Então vamos parar para ver o que significa mínimo, o que significa múltiplo e o que significa comum. Só que a gente vai começar a falar da palavra múltiplo, que é uma palavra que a gente já trabalhou antes, certo? A gente falou sobre múltiplos esse ano, né? Então vamos lá. Revisando. Múltiplos, nós já aprendemos, são números resultados de uma multiplicação. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 5, quem são os conjuntos do múltiplo de 5? É sempre 5 vezes qualquer número. Vai dar um múltiplo de 5. Exemplo, 5 vezes 1 seria quanto? 5. 5 vezes 2 seria quanto? 10. 5 vezes 20 seria quanto? 100. 5 vezes 5? 25. Todos esses números aqui são múltiplos de 5, porque você pegou o 5 e multiplicou por algum outro número, e o resultado é um múltiplo de 5, ok? Outro exemplo rapidinho aqui, múltiplos de 4, tá? Você pega o 4 e multiplica por qualquer outro número, aí você obtém um múltiplo de 4. Quem que seriam os múltiplos de 4? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, tá? 4 vezes qualquer número vai resultar num múltiplo de 4, porque você pegou o 4 e fez uma multiplicação. E assim por diante. Aí a gente falou também, quantos múltiplos existem de 5? Tem infinitos múltiplos. Quantos múltiplos existem de 4? Existem infinitos múltiplos. Você pode pegar o 4 e multiplicar por qualquer número que exista na face do universo da existência, e você vai ter um múltiplo de 4, ok? Muito bem, deixa eu apagar aqui para a gente continuar então. Tá? Não vou deixar ali mesmo, se precisar apagar depois eu apago. Vamos lá então. Aí a gente continuando aqui. Conjunto dos múltiplos de 2, olha só. Quando a gente escreve um conjunto, gente, a gente sempre escreve essas chaves aqui, ó. Tá? A gente escreve uma sequência de números dentro dessa chave. Conjunto do múltiplo de 2. 2, 4, 6, 8. E assim por diante. Tá? Coloco os 3 pontinhos aqui, porque na matemática os 3 pontinhos, também chamados de reticências, eles significam infinito. Né? Continua infinitamente. Tá? Então aqui eu coloquei o conjunto de múltiplos de 2, né? No caso a gente coloca assim, ó, mult 2, né? Igual, o conjunto dos múltiplos de 2 é esse aqui. Está aqui do lado, ó. Conjunto dos múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10. Eu fiz até vezes 14 aqui, ó. Tá? E o conjunto dos múltiplos de 3, tá? 3, 6, 9, 12, taranana. Eu fiz até vezes 14, mas ele continua infinitamente. Aqui embaixo, os números dentro das chaves são os múltiplos de 2 e múltiplos de 3, respectivamente, igual a gente viu aqui em cima. Agora que começa o MMC, então prestando bastante atenção. Presta bastante atenção, olha para cá. Agora, se pararmos para pensar, existem múltiplos que estão no conjunto do 2 e que também estão no conjunto do 3
como podemos ver acima. Então, olhem para cá. Ó. Quais são os múltiplos que estão no conjunto dos 2 e do 2 e do 3 ao mesmo tempo? Olha só, tem o 6, tá vendo? Tem o 6 aqui, está nos dois. Temos também o 12, está aqui nos dois. Temos o 18, né? Está aqui. Temos o 24, está aqui também, certo? E assim por diante, né? Teriam outros mais. Mas veja, nesse aqui que a gente escreveu, a gente tem esses múltiplos aqui que está tanto no conjunto do 2 quanto no conjunto do 3, certo? Muito bem, então continuando aqui. Ó. Por exemplo, os números 6, 12 e 18 estão nos dois, e infinitos outros. A palavra comum, tá? A gente já falou a palavra múltiplo, tá? Aqui é a palavra múltiplo. Agora a palavra comum. Nesse caso aqui, a palavra comum significa algo em comum. O que, que uma pessoa tem em comum com outra? Ah, por exemplo, eu e você, nós somos brasileiros, né? Por exemplo, né? Ou nós moramos no Brasil, tá? Eu e você, nós moramos no Brasil, então nós temos isso em comum, certo? Agora, se a gente parar para pensar, o que que os múltiplos de 2 têm em comum com os múltiplos do 3? Tá? O que eles têm em comum? Vamos ver aqui. Ó. A palavra comum, neste caso, significa algo em comum, que os dois conjuntos têm. Então, esses números que existem em mais de um conjunto, ou seja, nos dois, eles são múltiplos comuns entre aqueles números. Por exemplo, os 6, 12 e 18 são múltiplos comuns de 2 e 3. Então, olha só aqui em cima de novo. Ó. Quais são os múltiplos comuns de 2 e 3? O 6 é um múltiplo comum, o 12 é um múltiplo comum, o 18 é um múltiplo comum, o 24 é um múltiplo comum. Muito bem, então a gente já viu a palavra múltiplo e a gente já viu a palavra comum. Agora, o mínimo, todos nós sabemos o que é. Faltou a palavra mínimo. Sim. Veja todos os múltiplos comuns de 2 e 3. Qual é o menor deles? Olha só, tem todos os múltiplos comuns aqui de 2 e 3. E qual que é o menor deles? É o 6. Então, o 6 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Né? Qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? É o 6. E assim ficou. Olha lá. Então, o número 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Fechou? Muito bem. Ok. Nós fizemos o exemplo de encontrar um mínimo múltiplo comum de dois números. Mas é possível encontrar o MMC de 3, 4 ou quantos números forem. Tá? Se não ficou tão claro agora, daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos e vai ficar mais claro, vocês já vão ver o que significa tudo isso. Ok? Vamos lá. Continuando aqui então. MMC utilizando fatoração. Tá, gente? Olha só. É o seguinte. Uma das formas de encontrar o MMC é a gente fazendo aquilo lá em cima, né? A gente escreve os múltiplos de um número. Por exemplo, vou fazer aqui de novo rapidinho, só para a gente ter uma ideia, tá? Por exemplo, eu quero saber o MMC entre 2 e 3, tá? Então, eu poderia fazer isso. Eu poderia escrever o conjunto dos múltiplos de 2 e o conjunto dos múltiplos de 3. Então, 2, 4, 6 e assim por diante. E aqui 3, 6, 9 e assim por diante. Tá? Para eu achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é fácil. Eu poderia fazer isso aqui e aí eu já vou ver que é o 6. É o mínimo múltiplo comum. Só que olha isso aqui agora, ó, 24 e 18. Imagina se eu fosse escrever
o conjunto de múltiplos de 24 e o conjunto de múltiplos de 18, tá? Ou imagina se fossem números maiores ainda. Isso aqui já ia começar a ficar uma complicaceira gigante, certo? Então, a gente encontra uma forma mais fácil de encontrar os mínimos múltiplos comuns usando a fatoração que a gente viu na aula passada, ok? Então vamos lá. Vamos ver como é que faz isso aqui, ó. No quinto ano se vê um pouquinho de mínimo múltiplo comum. Agora, no sexto, a gente vê isso aqui. Eu vou colocar, olha só, na fatoração, tá? A gente viu que a gente colocava um número aqui, tá? E ia dividindo ele até chegar em 1, certo? Muito bem. Agora, para o MMC, a gente vai fazer alguma coisa parecida, só que em vez de um número, vão ser dois números aqui, ó. Tá? 24 e 18. E aí eu vou fazer parecido com a fatoração. O 24 e o 18, um desses dois aqui, você sempre vai ver se um desses dois números, dá para dividir pelos números primos, ok? Então, qual que é o primeiro número primo? É o 2, certo? É o número 2. É sempre números primos, gente. Não pode colocar números compostos aqui, apenas números primos, tá? Lembra aqui que é número primo, número composto da aula passada. Muito bem. Então, um desses dois aqui dá para dividir por 2. 24 dá para dividir por 2? Dá. Fica 12. Ok? E o 18? Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2 também. Fica 9. Ok. Muito bem. Agora, um desses dois aqui, dá para continuar dividindo por 2? Dá para continuar dividindo por 2. Um dos dois, né? Então, o 12 dividido por 2 fica 6. E o 9? O 9 dá para dividir por 2? Não. Então, olha só. O que, que você vai fazer com esse 9? Você vai quebrar ele no meio? Não vai. Você vai apenas repetir, porque não deu uma divisão exata, ok? Um desses dois aqui ainda dá para continuar dividindo por 2? Dá, o 6. Então eu vou colocar o 2 aqui de novo. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não dá para dividir por 2. Eu continuo escrevendo 9. Muito bem. Agora é nessa linha aqui, ó. Um desses dois dá para continuar dividindo por 2? Não dá, né? O 3 não dá para dividir por 2, o 9 não dá para dividir por 2. Então, eu vou passar para o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo? É o 3. Né? O 3 dá para dividir por 3, o 9 dá para dividir por 3. Então vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda tenho esse 3 aqui. Né? Eu posso dividir por 3 de novo. 1 não dá para dividir, repete. E o 3 dividido por 3 dá 1. Acabou. Tá? Quem que vai ser o meu MMC agora? Ele vai ser a multiplicação desses números primos aqui que apareceu. Então vamos ver aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 3, 72. Então, MMC, né? Entre 24 e 18, tá? É igual a 72. E acabou a conta e está aqui do lado. Tranquilo, gente? Muito bem. Algumas observações aqui, ó. Na fatoração simples havia apenas um número, agora há dois. Né? Na fatoração tinha um número só aqui. No MMC tem dois números. Fazemos o mesmo processo, a cada linha dividimos os números à esquerda, igual fizemos aqui.
apenas por números primos, e os números que não for possível realizar uma divisão exata, simplesmente repetimos. Veja, 9 dividido por 2 não tem divisão exata, então o 9 se repete na mesma linha, mas o 12 foi dividido normalmente, igual a gente fez aqui, né? Número 3. Quando as duas divisões resultarem em 1, terminou o processo, aqui embaixo. Então precisaremos multiplicar os números primos que aparecerão à direita, igual a gente fez aqui, para descobrirmos o MMC dos números pedidos. Aí tem outros exemplos aqui, ó. MMC entre 135 e 25, a gente tem aqui o processo todo, né? Aí ele conseguiu dividir, foi dividindo, chegou a 1, o MMC de 135 e 25 deu 675. Aqui usou dois números igual lá em cima. Agora a gente pode fazer de três números também. Olha só, MMC de 4, 6 e 8 ao mesmo tempo. Mesma coisa, gente. Só tem um número a mais, tá? Um desses três números deu para dividir por 2, dividiu. Aqui na segunda linha, um desses três números deu para dividir por 2. O 2 dividiu, o 3 não deu para dividir, só repetiu. O 4 dividiu, está aqui. E foi indo. O MMC entre 4, 6 e 8 deu 24. E mais esse exemplo aqui, né? Vocês vão olhar com mais calma e vão fazer. Os exercícios. 10 questões para fazer o MMC dessa forma como a gente viu aqui, ok? Qualquer dúvida, deixem aí. Não esqueçam de mandar as suas dúvidas. Um grande abraço a todo mundo e cuidem-se bem, lavem as mãos, façam tudo o que precisar ser feito para evitar o coronavírus, né? Um grande abraço a todos e até já.